E todos, você que está em casa também, está desafiado a compartilhar com um amigo, uma amiga, o Evangelho de João, mostrando essa bondade, esse amor de Deus através do Evangelho. E para isso, propomos 4 estudos que falam do Evangelho de João. Estamos distribuindo, todo mundo pegou? Todos estão aí? Você tem este exemplar do Evangelho de João, é o que nós estaremos usando com as pessoas. Você que está em casa pode ter isso também, é só você vir na próxima quarta-feira, porque agora vamos entregar nas quartas-feiras. Você vem na próxima quarta e você vai receber este exemplar do Evangelho e também do estudo que estamos iniciando hoje. Queremos que o irmão pastor Wagner está distribuindo. Estamos dando o estudo que faremos com a pessoa, e aí tem um estudo que é para ser respondido e ser preenchido, mas também estamos já distribuindo aquelas respostas, porque quando conversar, as pessoas com quem você estudará, eles têm que preencher, e você fará perguntas para eles, eles vão preencher estas perguntas, e nós estaremos já mostrando as respostas que serão dadas. Através disto, facilmente é entendido este amor de Deus. Primeiramente, mostrando que Jesus é a verdade que liberta. Eu vou pedir que a Estela venha aqui à frente, e o pastor Wagner também vai nos ajudar. A Estela e o pastor Wagner está ali ajudando a distribuir. Estaremos lendo, e algumas dessas respostas serão lidas por eles. Os versículos, aliás, vão ser lidos. Nós colocamos, para facilitar, inclusive na própria folha, a página onde se encontra o versículo. Muitas pessoas com quem você estuda a Bíblia não têm familiaridade com ela, e quando você cita capítulo e versículo, as pessoas se perdem. Essa é uma linguagem muito nossa. Se você não pertence a uma igreja, provavelmente você está participando do culto, já deve ter visto a Bíblia, conhece um pouco, mas talvez você não entenda muito bem. Essa divisão em capítulos e versículos é para facilitar o estudo. Originalmente não havia essa divisão. Como nem todos têm familiaridade com isso, nós colocamos as páginas deste Evangelho, deste exemplar do Evangelho, que você pode localizar com mais facilidade. As pessoas estão cheias de opiniões diferentes. Cada um olha de acordo com o que acha melhor. E isso passa a ser uma verdade. Alguns dizem, essa é a minha verdade. Mas existe a verdade? Existe. Por mais que as pessoas queiram relativizar, e nós vivemos nessa época de relativismo, tudo é relativo, eu creio assim, você crê assado, e tudo bem. Não é tudo bem. Se eu creio que tomar fornicida tatu não me mata, por mais fé que eu tenha, já vou falar de formicida tatu, um veneno terrível, hoje não se faz mais, não se tem mais, mas por mais fé que você tenha, que aquilo não vai fazer mal, e que você está sentindo um formigamento na perna, e você acha que tem que tomar o formicida para acabar com o formigamento, por mais que você tenha fé, por mais que você expulse todo o malefício, se você tomar o formicida tatu, você vai matar não só o formigamento, como você vai matar a sua perna, você vai matar tudo em você, você vai morrer. Então, não é porque eu creio assim que aquilo vai ser. Não é porque eu creio que, pegando a BR-116 na direção de Curitiba, eu consigo chegar ao Rio de Janeiro. Mas é a mesma rodovia, não é? É BR-116. Ela é chamada de Regis Bittencourt, e para o Rio de Janeiro ela é chamada de Presidente Dutra. Mas é a mesma rodovia. Só que você está indo na direção para Curitiba, e por mais que você creia que você vai chegar ao Rio de Janeiro, não, você não vai chegar ao Rio de Janeiro.
você está errado. Então existem verdades e mentiras. A verdade não é relativa, existe uma verdade absoluta. E verdades existem que não podemos ignorar, como algumas dessas que eu citei aqui. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando não acreditamos nela. Não é verdade? Você concorda? Jesus se preocupou muito em não deixar as pessoas enganadas, presas em mentiras e dúvidas. Por isso ele ensinou muito sobre a verdade. Em João 18, 38, que está na página 43 desse livreto, Pilatos tinha uma dúvida. Vamos ler esse texto? Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Qual era a dúvida de Pilatos? O que é a verdade? A dúvida de Pilatos é a mesma de muita gente hoje. Que verdade eu devo seguir? Por causa dessa dúvida, muitos não sabem no que crer e outros ainda dizem, já que existem tantas opções para chegarmos à verdade, qualquer caminho deve servir. Será que é isso mesmo? É muito ruim estar perdido. Como é que você se sente quando está num lugar estranho, sem placa, sinalização, sem nenhuma informação, sem WhatsApp, sem nenhuma outra forma de orientação? Você se sente como? Perdido. Esse é o sentimento. E é o sentimento da maioria das pessoas. A maioria das pessoas estão perdidas, principalmente em relação à vida eterna, em relação ao propósito da vida, em relação ao que acontecerá depois da morte. Jesus não quer que você se sinta perdido em assuntos espirituais. Ele declarou que veio ao mundo para uma missão muito especial. Isso está em João 18, 37. Nós vamos ler agora. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. Para que Jesus veio ao mundo? Para dar testemunho da verdade. Em João 14, 6, pastor Wagner. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Jesus foi muito claro ao apontar o caminho da verdade. De acordo com ele, quem é a verdade? Ele mesmo, o próprio Jesus. Ele é a verdade. Todo o seu ensino é verdadeiro. A sua vida é verdadeira. O propósito da vinda dele ao mundo é verdadeira. E João 8,32, vamos ler? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O que acontece com a pessoa que conhece a verdade, que é Jesus? E aqui só quem está escrito aí, mas ela, a pessoa, é liberta. Jesus Cristo diz que ele é o único que conduz qualquer pessoa até Deus. Decidir andar com Jesus é decidir trilhar um caminho cheio de verdade e vida. E não para por aí. Tudo isso traz um resultado maravilhoso. Experimentamos a verdadeira liberdade. Quantas coisas você já aprendeu? Pode ler em voz alta. Pastor Wagner, leia essas verdades. Jesus se importa com minhas dúvidas sobre a verdade. Jesus está me apontando o caminho da verdade. Ele é a própria verdade. Jesus é a verdade que pode me libertar. A doutrina, o ensino de Jesus deixava as pessoas maravilhadas. Isso está em João 7, 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. João 7, 46. Porque os servidores, os guardas, que foram enviados para trazer Jesus preso, eram os guardas do templo, os servidores do templo, estavam a serviço
daqueles que estavam no Sinédrio, as autoridades religiosas da época de Jesus Cristo, lá no templo de Jerusalém. E por que eles estavam impressionados? Porque nunca homem algum falou como este homem. Eles ouviram Jesus falar e ficaram impactados com as palavras de Jesus. Desde aquele tempo até hoje, as pessoas têm reconhecido que os ensinamentos de Jesus são especiais. E você, o que pensa sobre Jesus e os seus ensinos? O que você pensa? Você que está estudando aqui, você que está ouvindo, e quando você conversar com alguém nesse estudo, deixe que ele responda o que ele pensa. Ele deve dar a sua própria resposta. E ainda com a ajuda de João 7,16. Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. Então, de onde vem o ensino, a doutrina de Jesus? De Deus Pai. Em João 7,17, pastor Wagner. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Jesus disse que para uma pessoa reconhecer que o ensino dele vem de Deus, essa pessoa precisa estar disposta a fazer a vontade de Deus. O que você acha que ele quis dizer com isso? A resposta é que é necessário estudar a Bíblia, porque a Bíblia traz todo o ensino de Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus, e a pessoa tem que estudar a Bíblia. E podemos começar estudando por este livro, como já tem sido pregado aqui, o Evangelho de João, quarta-feira passada foi falado isto, é a maneira melhor de ser introduzido ao estudo da verdade, das palavras de Jesus. Este evangelho foi escrito no fim do primeiro século, no fim da chamada era apostólica. João, o evangelista, foi o último dos apóstolos de Jesus e ele é o último autorizado a registrar as palavras de Deus no livro. Por isso que o livro é encerrado com o último livro de João, que é o Apocalipse. A Bíblia foi encerrada com o Apocalipse, nada se pode acrescentar, nada se pode retirar. E neste evangelho, quando João escreve, depois que os outros 3 evangelhos, são 4 evangelhos na Bíblia, tinham sido escritos, este evangelho, quando é escrito por João, já muita coisa tinha acontecido, o templo tinha sido destruído, uma expectativa que havia dos primeiros cristãos de que Jesus voltaria ainda naquela geração, eles já tinham entendido que não era bem assim, e eles passam, o Espírito Santo mostra claramente a João, a revelação é progressiva e ele fica muito claro que agora o que importava era a vida eterna. Se Jesus não viesse inaugurar o reino eterno, aqueles que nele creem vão morar com ele já na eternidade. Essa certeza fica clara no Evangelho de João, por isso é importante para começarmos a entender a doutrina e saber que ela é verdade, começarmos a estudar, e a maneira melhor, mais clara, é estudar através do Evangelho de João. Se você está fazendo esse estudo, é porque você decidiu fazer a vontade de Deus, isso é muito bom, você está no caminho certo para compreender a verdade que é Jesus. Vamos continuar? Se você começar esse estudo com alguém, é bom dar liberdade para que ele queira continuar. Quer continuar? Sempre devemos agir assim, porque Deus age assim com a gente. Ele não força nada. Ele não força a entrada da nossa vida. Aliás, João mesmo escreve no Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele entrará. Então, nós temos que levar Jesus até a pessoa. Jesus, pelo poder do Espírito, bate a porta. Se a pessoa for receptiva, ela abrirá. Jesus entrará. E devemos, então, perguntar, você quer continuar? Assim como perguntamos se a pessoa queria fazer, você quer continuar? E creio que, pelo poder do Espírito, você conversando e sendo orientado pelo Espírito com a pessoa com quem você vai estudar, ele vai querer continuar. E, finalmente, olhe para a sua vida agora. Em sua caminhada para conhecer a verdade, você deve perguntar isto. Existe alguma coisa atrapalhando? Isso pode vir de você mesmo, por exemplo, um pensamento contrário,
ou uma falta de ânimo para buscar a Deus, uma influência de fora, por exemplo, a crítica de outras pessoas. Você pode compartilhar para que oremos sobre isso, e é bom você orar com a pessoa com quem você está se propondo a estudar a palavra de Deus. Oração sempre faz bem e todos querem. Então, pergunte se há algo que ele quer, que talvez ele até queira seguir mais a Jesus, mas está sendo atrapalhado, e ore com a pessoa. Jesus se importa conosco, com as nossas dificuldades em encontrar a verdade, por isso veio ao mundo para ensinar que Ele é o caminho que devemos seguir. Ele é a verdade que pode libertar e transformar a nossa vida. Crendo em Jesus, experimentamos uma nova forma de viver. E aí perguntamos também àquele que está estudando conosco: você deseja ser liberto pela verdade que é Jesus? Então ore com fé assim, e você deve orar com a pessoa. Senhor Jesus, quero ser liberto pela sua verdade, ajuda-me a andar no teu caminho, ajuda-me também a vencer as barreiras que tentam me impedir. Coloca no meu coração o desejo de te buscar mais. Amém. Que isto possa ser falado, estudado, e desafiamos. Alguém aqui já tem no seu coração, ou já conversou com alguém que queira fazer esse estudo? Você já fez o contato com alguém? Levante a mão. Deixa eu ver se tem alguém já que tenha feito isso. Não? Já conseguiu, irmã Dilma? Amém. Então, a irmã Dilma já vai começar. Mas você pode. Não é difícil estudar a Bíblia com ninguém. Aqui está um guia. Podemos usar até outros, mas aqui é um início. Você nunca fez um estudo bíblico com alguém? Aqui é uma boa introdução. É uma boa maneira de você fazer, abordar. Esse estudo tem sido usado há muitos anos. A Junta de Missões Nacionais tem estimulado esse estudo e em muitas partes do Brasil, pessoas têm sido alcançadas com a palavra de Deus, pessoas têm ido a Cristo através deste estudo bíblico. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você no esforço, você que está pedindo, você que está orando, e que nessa semana você possa começar com alguém. Eu pretendo começar amanhã com uma pessoa o estudo do Evangelho de João. Comece com alguém, com certeza você será abençoado. Ah, mas se ele não se converter? Evangelizar é compartilhar do amor de Deus, no poder do Espírito Santo. E os resultados têm que ser entregues nas mãos de Jesus. Por isso, se a pessoa vai responder sim ou não, é uma questão que está com ela e com Deus. A nossa parte é compartilhar deste amor na exposição da vida de Jesus Cristo.